Graça e paz, amados irmãos e irmãs, queridos membros da Primeira Igreja Batista, demais irmãos e irmãs e amigos que nos acompanham e que assistem a este vídeo. Chegamos até você mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus neste tempo de quarentena, de isolamento social, e temos a esperança em nome de Jesus que todos estejamos sendo extremamente abençoados por essa nova experiência. Assistindo algumas reportagens, alguns vídeos sobre este tempo de quarentena, na verdade eu cheguei a uma conclusão, olhando a minha própria experiência. Quem me conhece sabe que tem sido para mim uma grande tormenta ficar aqui dentro de casa sem poder sair, sem poder ter contato com outras pessoas, sem poder andar pelas ruas da cidade, né, e ter essa convivência dinâmica. E isso às vezes incomoda o coração. E a gente precisa de paz. Realmente nós precisamos de paz, eu, você e qualquer pessoa. E o texto que falou ao meu coração está na Bíblia Sagrada, no livro aos Hebreus, o capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, e eu quero tomar os versos 20 e 21, apenas esses dois versos, para tirar daqui algumas lições para mim, para você, sobre essa necessidade de paz, ou melhor, sobre como nós vamos alcançar essa paz. O texto diz assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Bom, esses dois versos estão na carta aos Hebreus, no capítulo 13, no contexto das exortações finais, e ele soa já de alguma forma como uma saudação, na verdade eu diria uma doxologia, né? Uma expressão de louvor do autor até pelo final do verso 21, que a Jesus Cristo seja a glória para todo sempre. Amém. Vale destacar de alguma maneira, ou vale destacar para que a gente compreenda de maneira mais clara, que ele começa no verso 20 dizendo que toda a paz que nós possamos alcançar não depende de ação governamental, não depende de ação de exército, não é uma paz produzida de forma bélica por guerras, e não é uma paz como no período primitivo da história da igreja, a Pax Romana, imposta por uma obrigação, e nem a paz do cristianismo medieval, no tempo das cruzadas, em que obrigatoriamente as pessoas deveriam se batizar para deixarem de ser pagãs e aí de alguma forma, entre aspas, desfrutar a paz de Cristo, a paz de Deus, da salvação. Não. Essa paz aqui, ela na verdade é um estado de espírito, um sentimento interior. Ela não depende de fatores externos. Ela não depende de que não tenhamos problemas, ela não depende de que não tenhamos doença, ela não depende de que o mundo não esteja enfrentando uma pandemia de coronavírus, de Covid-19. Não. É aquela paz que o apóstolo Paulo vai falar, que
vai além da nossa capacidade de compreensão, de racionalidade. Ela excede a todo entendimento. É a paz que Jesus diz lá no Evangelho de João, a paz que ele dá e que é diferente da paz que o mundo, a humanidade, pode oferecer. E essa paz, ela vem de Deus. Mas essa paz vem de Deus e ela vem pelo sangue da aliança eterna. É interessante você tomar a sua Bíblia e olhar Mateus capítulo 26, 28, olhar também Lucas 22, 20. Eu vou repetir Mateus 26, 28, Lucas 22, 20. Porque esses dois textos dos evangelhos ressaltam o momento em que Jesus afirma claramente que a nova aliança é feita no sangue dele, derramado na cruz do Calvário, para perdoar os nossos pecados e para ser o nosso Salvador. E é este Jesus, o nosso pastor, o grande pastor, pastor de ovelhas. Ou seja, é Jesus quem cuida do nosso bem-estar, é Ele quem cuida de apaziguar, pacificar o nosso coração, em especial daqueles que somos salvos por Ele, pela fé nele, Jesus Cristo. E é Ele quem nos aperfeiçoa, é Ele que nos restaura, é Ele que nos corrige de todas as deficiências humanas. Não no sentido de deficiência física, mental, não é bem nessa direção. Aqui a ideia é de deficiências no sentido de compreensão da fé, de compreensão da piedade cristã, da própria espiritualidade para a prática da religiosidade ou para a prática da nossa fé, que deve ser em obediência à palavra de Deus, porque ela deve ser segundo a vontade de Deus, verso 21, para agradar a Deus. A paz de Deus e a salvação em Cristo não é para agradar o coração humano. Lógico que ela nos faz muito bem, mas ela não tem como objetivo último agradar o nosso coração, satisfazer os nossos anseios. Jesus traz paz ao nosso coração em relação aos conflitos e às aflições que são geradas pelo pecado e pela pecaminosidade, e pelo nosso próprio pecado cometido a cada dia, porque não obedecemos a Deus ou não praticamos coisas segundo a vontade de Deus. E é Jesus que restaura, que corrige essas deficiências na nossa vida, para nós fazermos aquilo que é para o bem, aquilo que agrada a Deus, aquilo que está em conformidade com o caráter santo de Deus e com a vontade santa, soberana, perfeita e agradável de Deus, até mesmo para a nossa vida. A partir daí, eu defini algumas questões que eu acho interessante, no sentido de que a afirmação de que nós queremos e precisamos de paz é um fato. Não apenas a paz espírito existencial, ou seja, uma paz espiritual e uma paz que traz equilíbrio e tranquilidade para a nossa existência, ela não depende de circunstâncias externas, boas ou ruins. E aí, algumas conclusões a que eu chego é que, para alcançarmos essa paz, para desfrutarmos essa paz e para abençoarmos pessoas ao nosso redor, transmitindo esse estado de paz, que é operado por Jesus, pela graça e misericórdia de Deus. Primeiro, nós precisamos ter a consciência
de que somos salvos em Jesus Cristo. Não há outro meio de salvação. Só Jesus Cristo salva. Segundo, somos pastoreados, somos conduzidos, aperfeiçoados em Cristo e por Cristo. Não é o pastor da igreja local, não é o bispo, o apóstolo, o profeta, mas a ideia é que essas pessoas colocadas na igreja de Jesus Cristo sejam usadas por Deus, vocacionadas por Deus, ungidas pelo Espírito Santo de Deus, para que nos tornem discípulos de Cristo, imitadores de Deus em Cristo Jesus, a fim de que possamos agradar a Deus, e aí é o terceiro ponto, e agradamos a Deus mediante a Cristo, a fim de que possamos desfrutar dessa paz, dessa harmonia espiritual, existencial, psicológica, psíquica, emocional, que abrange o homem como um todo, por inteiro, e que promove esse bem-estar e nos torna agradáveis diante de Deus. A conclusão a que chego, a partir dessa reflexão, é que tudo começa em Cristo e tudo retorna em Cristo. Deus nos salva em Cristo, pelo sangue de Cristo, purifica, perdoa os nossos pecados no sangue de Cristo. O mesmo Cristo que nos pastoreia, que nos conduz, que nos aperfeiçoa, para que possamos fazer aquilo que é certo diante de Deus, para que possamos fazer o bem na presença de Deus, e assim vamos abençoar pessoas à nossa volta, e para que sejamos agradáveis a Deus diante de Deus, para o louvor da sua glória. A glória que só é devida a Ele em Cristo Jesus para todo sempre. Amém. Bom, se desejamos paz, a conclusão que chegamos é: precisamos de Jesus Cristo, dependemos de Jesus Cristo, carecemos de Jesus Cristo, porque sem Cristo não há paz, não há verdadeira paz, não há plena paz. Ou, como diz um hino clássico do cantor cristão da Inódia evangélica, paz, 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 doce paz, é aquela que Jesus pode dar. Não tem como alcançar essa paz. A pandemia, as dificuldades na economia, as enfermidades na casa, os problemas em volta, as apreensões em relação ao que está por vir, que ninguém sabe o que vai acontecer, como vai acontecer. Nada disso poderá nos abalar, virá nos abalar, tem poder de nos abalar, se desfrutamos desta verdadeira paz, plena paz, doce paz, que só Jesus Cristo pode dar. Se você deseja paz, se nós queremos o nosso coração cheio de paz, nós precisamos de Jesus Cristo, porque a paz de Deus nos alcança, nos preenche, nos domina e transborda em nós, por meio da fé, pela salvação em Cristo, pelo aperfeiçoamento que experimentamos, conduzidos por Cristo, pastoreados por Cristo, para nos tornarmos agradáveis a Deus, cumprindo a sua vontade, pelas mãos de Cristo, por sermos guiados por Cristo, obedientes a Cristo, e nos tornarmos então instrumentos da glória de Deus em Cristo. Querido, a minha oração em nome de Jesus é que nós alcancemos
para a glória de Deus, essa paz, essa verdadeira e gloriosa, bondosa paz que só Jesus Cristo pode dar. A paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento, e a paz que não depende de circunstâncias externas, e nem do estado do nosso coração, porque ela vem de Deus através de Cristo, que nos perdoa, nos purifica do pecado e nos salva pelo seu sangue derramado na cruz, para que possamos desfrutar da paz de Deus e para que nos tornemos instrumentos de paz nas mãos de Deus, para a glória de Deus em Cristo Jesus. Eu oro em nome de Jesus, para que você, para que eu, para que nós sejamos agora revestidos dessa paz, pela fé em Cristo Jesus e para a glória de Deus em Cristo Jesus. Ó Deus, estende a tua mão de poder e graça, derrama sobre nós a unção e o poder do teu Espírito Santo e infunde em nós essa paz, a tua bondosa e gloriosa paz. É no nome de Jesus que oramos, abençoando a vida desses queridos que nos assistem. Amém. Glória a Deus.